Boa noite, eu sou a mestranda Viridiana Oliveira. Essa aula faz parte da disciplina de Oceanografia Geológica e ela é sobre as províncias fisiográficas dos oceanos. Os oceanos, como conhecemos hoje, eles estão nessa configuração, com o Brasil separado da África, nessa configuração dos continentes e dos oceanos que nós conhecemos, o Atlântico, o Pacífico e o Índico, há cerca de 65 milhões de anos. Antes disso, na história da Terra, os continentes se reagruparam diversas vezes, dessa maneira formando novos oceanos e destruindo outros também. O processo pelo qual um oceano é formado, ele começa nas correntes de convecção que surgem no interior do manto. Essas correntes, elas ascendem quando encontram uma fissura na crosta oceânica. Dessa maneira, a água entra em contato com o magma entra em contato com a água mais fria e ele resfria, ocasionando a geração dessa nova crosta oceânica. À medida que essa crosta oceânica se afasta da dorsal mesoceânica, ela vai ser, obviamente, como ela está sendo produzida em um ponto, ela vai ser consumida em outro. Então, ela vai ser consumida nas regiões de fossas. Essas regiões de fossas, elas podem ser limites entre duas placas oceânicas ou entre uma placa oceânica e uma placa continental. Esses processos de formação de formação dos oceanos e movimentação das placas, eles atuam em conjunto. Como acontece isso? Além dessa corrente de convecção, à medida que a placa se afasta da dorsal mesoceânica, ela vai se tornar mais antiga, portanto ela vai ser mais fria e ela vai ter uma tendência de mergulhar em direção ao manto. À medida que essa placa mergulha, o próprio peso dela faz com que ela se separe ainda mais, se distancie ainda mais da dorsal mesoceânica. Além disso, o próprio peso dos sedimentos acumulados nela ao longo dos milhares de anos faz com que exista uma inclinação entre a crosta e a astenosfera, fazendo com que ela se torne ainda mais instável. Com relação à distribuição da água nos oceanos, os oceanos correspondem a cerca de 70% do volume total na crosta terrestre. Desses 70%, o Pacífico corresponde a 53%, o Índico a 24%, o Atlântico a 23%. As maiores profundidades estão registradas nas fossas marianas, no Pacífico, cerca de 11.037 metros, no Atlântico, nas fossas do Porto Rico, com 9.220 metros, e nas ilhas Sanduíche do Sul, com 8.264 metros. As profundidades médias, elas variam. No Atlântico, elas se mantêm em cerca de 3.600 metros, no Índico, cerca de 4.000, e no Pacífico, cerca de 4.282. Então, essa fisiografia do fundo oceânico, ela é muito rica, ela é muito diversa, composta por uma série de feições, como guiôs, montes submarinos, margens continentais, plataformas, planícies abissais. E todas essas feições, elas foram moldadas ou por processos tectônicos globais, ou também por eventos relacionados à própria deposição sedimentar no ambiente. Já a margem continental, ela corresponde a essa transição entre o continente e os oceanos. Ela pode ser de dois tipos, ou ela vai ser uma margem do tipo atlântico ou passiva, ou do tipo pacífica ou ativa. O tipo atlântico, vou passar o slide para observar melhor aqui. As margens passivas do tipo atlântico, elas ocorrem em todo o Atlântico, em toda a parte do Atlântico, exceto na região das Antilhas. Elas também vão ocorrer em grande parte da Austrália, ao redor do polo, ao redor do Círculo Ártico e na parte antártica também, com algumas exceções aqui. Então, as margens ativas, elas vão corresponder a todas aquelas outras em que as passivas não são encontradas. Em pequenas porções da Antártica, ao longo da costa da América do Sul, dessa parte da América do Sul,
e em outras regiões como estão exemplificadas nessa figura aqui. Então, a margem continental ela é composta pela plataforma continental, pelo talude continental e pela elevação continental. Ocorrem uma série de depósitos, né, como depósitos turbidíticos, que são provenientes de correntes de turbidez. Essas correntes elas provêm de processos de escorregamento de sedimentos, que vêm desde a plataforma e eles se estendem, eles vão escorregando pelo talude, que é uma região muito inclinada, e se depositam geralmente no sopé ou na elevação continental. Também pode-se encontrar feições como cones submarinos, entre outras feições também que se encontram na margem continental. As plataformas continentais, elas são regiões com águas mais rasas, têm o declive um pouco mais ameno, um pouco mais suave, e elas se estendem da linha de costa até o início do talude. Elas têm uma zona de quebra aproximada em menos 130 metros, um declive bem suave, né, bem inferior, como eu disse, e elas têm, em geral, uma largura média de 75 quilômetros. Porém, existem plataformas bem mais extensas, como na Argentina, na Noruega, no Alasca e no norte da Austrália. Nela podemos encontrar algumas feições associadas, tanto deposicionais quanto erosivas, como canais, vales fluviais afogados, terraços, bancos sedimentares também. Então, essa é a plataforma continental, como eu falei. Ela vem desde a linha de costa até o início do talude. As plataformas elas também são resultado das variações glaciostáticas do nível do mar. Por quê? Quando esse nível do mar varia, ele está numa situação de nível do mar alto ou de nível do mar baixo, essa plataforma ela vai ser exposta ou vai ser afogada pelo mar. Nas plataformas também se encontra uma alta produtividade primária, pois elas também recebem um aporte de nutrientes, um aporte do continente de nutrientes e também recebem uma porção considerável de luz solar. Nela também a gente vai encontrar os terraços submarinos, que podem ter origem em progradações de delta ou uma origem erosiva, correspondente a diferentes posições do nível do mar no Pleistoceno. Então, aqui, essa é uma figura que representa um perfil sísmico, né? Nesse perfil sísmico, você tem aqui na plataforma marcações, né? São degraus ou terraços que representam diferentes estabilizações ao longo do tempo geológico do nível do mar. Então, essas feições elas ficam registradas na plataforma. As plataformas elas também vão ser classificadas de acordo com o clima ou a latitude em que elas se encontram. Então, elas vão poder ser plataformas polares ou temperadas, tropicais ou equatoriais. E dentro dessa classificação existem algumas subclassificações também. Então, as plataformas continentais de clima frio ou polares, né, elas vão estar obviamente situadas em regiões de altas latitudes, né? Elas são dominadas por geleiras, por bancos de gelo e também vão ter depósitos sedimentares do tipo moranas ou tilito. Essas plataformas vão possuir uma largura média superior em relação a outros tipos de plataforma, pois elas vão sofrer um peso considerável das geleiras e dessa maneira, devido ao peso dessas geleiras, elas têm um forte rebaixamento e também sofrem a imersão do bordo. A plataforma interna dessas plataformas nessas latitudes, elas vão apresentar um relevo escarpado, pois esse relevo escarpado ele é ligado à forte erosão glacial que essas plataformas sofrem. Também vai existir a presença de entalhes, de fraturas, e já a plataforma externa ela vai ser formada por um complexo fluvio-glacial. Também pode apresentar moranas de fundo,
moranas de fundo. E esses depósitos também podem estar sendo recobertos por depósitos glaciomarinhos atuais. Isso porque está sempre ocorrendo a queda ou escorregamento de blocos erráticos, né, que são aqueles blocos que se deslocam, se separam devido à fusão dos icebergs e também de grandes bancos de gelo. Dentro dessas plataformas de altas latitudes, existem aquelas que vão estar relacionadas a climas glaciais. Então, essas plataformas elas vão testemunhar soerguimentos relativos à isostasia e também vão ter a presença de rejeitos de falhas, descompressão desse próprio embasamento. Dessa maneira, apresentam zonas instáveis, muito sismo e muito vulcanismo associado. Todos esses processos vão contribuir com o ravinamento das escarpas e fornecimento de material sedimentar que vai se tornar disponível. Elas vão apresentar uma forte erosão relacionada às fortes ondas que se situam nesses climas glaciais. Então, elas vão apresentar uma forte erosão devido à ação dessas ondas fortes e também pelo empilhamento do gelo marinho. Como exemplos dessas plataformas, temos o Mar de Ross e o Mar de Weddell. Em zonas de altas latitudes, mesmo sendo altas latitudes, elas podem ser áreas não congeladas, né, sem a presença de gelo, ou áreas não glaciais. Essas plataformas, dessa maneira, elas vão ser áreas mais estáveis e geralmente elas apresentam um embasamento pré-cambriano, como por exemplo no Mar de Bering, no Mar de Barents, Platô das Malvinas também, no norte da Escandinávia e na Sibéria Oriental. A topografia desses ambientes ela vai ser fossilizada pela ação de um forte recobrimento sedimentar e uma espessura que vai variar de 5 a 6 km. As informações que vão ser observadas nesses lugares, elas vão estar associadas à abertura dos oceanos. Os estuários eles tendem a ser profundos, então os depósitos vão ser inicialmente fluvio-glaciais, migrando então para depósitos fluvio-marinhos e glaciomarinhos, acentuando todas as remobilizações que vão ocorrer nessas margens continentais. Como exemplo, então, desse tipo de plataforma, o Platô das Malvinas, né, no sul da Argentina, e também o Mar de Barents, no Oceano Ártico, perto da Rússia, né? E o Mar de Bering também. Já as plataformas de climas temperados, elas correspondem a uma zona mais ampla, devido à amplitude da latitude, que é entre 60 e 30 graus. E elas vão ocorrer tanto no hemisfério norte, quanto no hemisfério sul, e elas são resultado dos últimos processos glaciais, né, que ocorreram nas últimas eras mais frias do planeta, né? E também elas apresentam as primeiras formações de corais, como por exemplo no Labrador, no Mar do Labrador, no Mar do Mediterrâneo, também no sul da Austrália, no Chile, na Argentina e no norte da Flórida. Elas vão apresentar uma largura um pouco menor e a topografia delas vai ser menos acidentada. E elas também possuem uma evolução morfológica um pouco mais complexa e sofrem influências paleoclimáticas de bastante tempo, desde o Plioceno, e tem uma cobertura sedimentar bem espessa, de cerca de vários quilômetros. As plataformas de zonas intermediárias elas vão estar situadas entre as latitudes de 55 e 45 graus, e elas vão apresentar uma maior importância de formações fluviais, como a comatação dos lutitos, pelitos e também a presença de sedimentos finos eólicos ou loés. Também apresenta o retrabalhamento dessas areias, dunas submarinas longitudinais formadas
pelos processos hidrodinâmicos, como correntes de marés. Superfícies rochosas do substrato vão ser erodidas por correntes e também vão apresentar o desenvolvimento de depósitos de vasas. Depósitos de vasas, praias submarinas, marcas de ondas gigantes e deltas submarinos hiperpicnais. As plataformas de zonas temperadas quentes, elas vão estar localizadas entre 45 e 30 graus de latitudes. E essas bacias, elas vão apresentar vertentes escarpadas, fossas, grabens tectônicos e golfos colmatados, como exemplos no Golfo de Lyon, no Golfo de Gênova e também nas fossas da Sicília. Essas plataformas ainda vão apresentar duas zonas sedimentares bem definidas, que vão ser a plataforma externa, com a presença de depósitos de sedimentos relíquias, e a plataforma interna, formada pela superposição de cordões holocênicos, normalmente recoberto por vasas atuais e subatuais, que é o que ocorre, por exemplo, aqui no sul, na Argentina e também no Uruguai. As plataformas de climas tropicais e equatoriais estão localizadas entre os paralelos 30 sul e norte. A formação dessas plataformas é um pouco mais recente em comparação às plataformas de outras latitudes, em relação à tectônica global e à abertura dos oceanos. Observa-se a presença de falhas litorâneas, flexuras, fortes escarpamentos e deslocamento oceânico, como por exemplo no Golfo da Guiné. Então, como essas plataformas elas estão localizadas numa área de altas temperaturas, tudo isso vai favorecer, esse clima quente, ele vai favorecer a proliferação de organismos construtores e a deposição generalizada de formações carbonatadas, como exemplos na Bahamas, na barreira australiana e também aqui no Brasil, na região nordeste. Como essa região equatorial ela sofre uma forte influência dos ventos alísios, de ciclones e em algumas regiões também de ondas de grande amplitude, a hidrodinâmica nesses locais ela vai ser um pouco mais ativa, né? Mais ativa e um pouco mais complexa. Então, toda essa hidrodinâmica rica, ela vai favorecer a dispersão e a redistribuição do material, tanto do material biodetrítico ou também do material terrígeno. E essas bacias e depressões sedimentares associadas vão ser colmatadas por materiais que podem ter sido bloqueados pelo efeito da barragem tectônica. Existem também aquelas plataformas localizadas em regiões áridas e que elas não possuem o aporte de sedimentos a partir do continente. Isso vai favorecer a produção biogênica de carbonatos, vai favorecer a formação de beach rocks e a formação de calcarenitos atuais. Nessas plataformas também vão ocorrer dunas oolíticas submarinas, como por exemplo no leste do Brasil, e elas são desenvolvidas sob a ação das correntes orbitais e das correntes de marés. Os bioermas recifais formam diques naturais em cujas zonas internas abrigadas se depositam vasas e areias coralígenas. Na zona interdital e supradital ocorre a formação de dolomita altigênica e de calcita magnesiana, como por exemplo no Golfo do Pérsico, no Golfo Pérsico, Mar Vermelho, Mauritânia e leste da Austrália. Existem também aquelas plataformas que sofrem a ação de aportes fluviais. Elas vão ocorrer em zonas tropicais úmidas, como por exemplo no Golfo de Pária, em Trindade, nas Guianas e na Indonésia. As zonas internas dessas plataformas elas vão ser formadas por vasas e já as zonas externas vão mostrar relevos e altos fundos formados por areias atuais e também as areias relíquias, podendo apresentar arqueamento devido ao diapirismo salífero, como ocorre no Golfo do México. Ou também a presença de crossas biogênicas, formando recifes e arrecifes, o que ocorre, por exemplo, na Guiné e também no nordeste do Brasil. Então, a margem continental
ela é formada pela plataforma, também pelo talude. E o talude ele é uma região com a inclinação bem acentuada. Corresponde a 1 metro de declive para cada 40 metros de extensão. Então esse talude ele vai vir logo após a plataforma e ele vai se estender até a planície abissal. O relevo do talude ele não vai ser homogêneo, pois ele sofre vários escorregamentos, né? Ele tem quebras de declive, ele vai apresentar muitos cânions submarinos e vales também. Vai ser recoberto por argilas muito finas e também restos de seres marinhos. Como ele vai ter uma inclinação bem acentuada, vão ocorrer frequentemente depósitos sedimentares do tipo turbidito, que são aqueles formados por correntes de turbidez. E na base do talude, próxima à planície, vão ocorrer sequências sedimentares que vão construir uma unidade de relevo irregular, de caráter essencialmente deposicional, e essa unidade ela é conhecida como elevação ou sopé continental. Então, essa é a figura, né, que representa o talude, essa área bem inclinada que vai da plataforma até a planície. Essa figura representa a plataforma, o talude, e no finalzinho do talude, como eu havia falado, essa feição deposicional, que é chamada de sopé ou elevação. O que é essa feição? Então, ela é na base do talude, né? E ela é uma zona limítrofe entre o talude e a planície abissal. O embasamento dela é de origem oceânica, né? Também vão poder se encontrar nela depósitos de turbiditos e alguns cânions que vão se prolongar desde o talude se prolongam até essa elevação também. Geralmente essa elevação ela vai passar em direção ao oceano, em direção ao oceano, né, rumo à planície abissal, e ela pode em certas áreas ser limitada por colinas abissais. Como também já havia falado, ela é de origem deposicional, vão se encontrar frequentemente provenientes do continente depósitos de argilas e de siltes também. Dentro dessas unidades de relevo, né, dos oceanos, existem também mares que são chamados os epicontinentais, que são aqueles mares menores que estão situados sobre o bloco continental. Eles então vão ser mares com uma profundidade bem diminuta, né? E eles se distinguem das plataformas continentais por possuírem profundidades ainda maiores que as plataformas, geralmente mais de 200 metros, e por possuírem maiores irregularidades na topografia. Muitos desses mares vão se encontrar fechados contra o continente devido à presença de bancos rasos do lado marinho. Como exemplo, temos o Golfo de Maine, o Golfo de St. Lawrence, os Canais das Bahamas, o Mar Báltico e a Baía de Hudson. Então, exemplos de mares epicontinentais, né, que por definição são massas de água salgada com uma grande extensão, mas com pouca profundidade que se estende sobre o bloco continental. Exemplos: o Mar Cáspio, o Mar Negro e o Mar Báltico. Então, as planícies abissais, elas são a região mais extensa e profunda que vão surgir desde a elevação, né, e vão terminar nas dorsais mesoceânicas. Elas se encontram entre 4.000 e 6.000 metros de profundidade e ocupam as regiões mais profundas do fundo oceânico, excluindo-se as fossas, né, com certeza. As evidências atuais que os cientistas encontram indicam que a origem das planícies está relacionada à sedimentação por correntes de turbidez, que, portanto, vêm do continente, se espalham sobre o fundo oceânico e vão peneplanizar a topografia existente, vão aplainar a topografia existente. As planícies elas ocorrem no Atlântico, mas elas são bem raras no Oceano Pacífico, devido à barragem das correntes de turbidez pelas fossas e pelos arcos de ilha existentes no Pacífico. Então,
As planícies abissais também podem ocorrer no fundo das fossas marginais, nas bacias marginais e em mares epicontinentais também. A origem, como eu falei, é por sedimentação através de correntes de turbidez. Areias grossas e fósseis de águas raras atestam seu transporte por meio dessas correntes. Então, a figura de uma planície abissal. Já as feições, um outro tipo de feição que são encontradas nos oceanos, são as colinas abissais. O que são essas colinas? Elas são pequenas colinas que se elevam desde o assoalho da bacia oceânica, com um relevo de poucos metros a algumas centenas de metros e uma largura variável de centenas a milhares de metros. Então, portanto, elas podem ter uma grande extensão em largura, né? Elas situam-se à mesma profundidade da planície abissal, faltando, porém, o fundo delas que não é plano. As colinas abissais isoladas, e também podem ser chamadas de grupos de colinas abissais, ocorrem também no interior dessas planícies. E elas têm como origem a atividade vulcânica e elas estão associadas aos processos de formação das cordilheiras mesoceânicas. Já as feições chamadas de elevações oceânicas, elas são amplas áreas do fundo oceânico, porém elas não estão conectadas à cordilheira, nem à margem continental, que se eleva por algumas centenas de metros acima do assoalho abissal, né, da planície abissal. Elas apresentam topografia variando de muito suave a extremamente rugosa, mas elas não se assemelham à rugosidade existente nas cordilheiras mesoceânicas. Já as cordilheiras mesoceânicas, elas se estendem quase que ininterruptamente por todos os oceanos, o Atlântico, o Índico, o Antártico e também no sul do Pacífico. O relevo das cordilheiras, acima do fundo oceânico, vai variar de 1 a 4 quilômetros e a largura pode chegar até a 1.000 quilômetros. As cordilheiras elas são consideradas as feições geotectonicamente mais ativas da crosta terrestre. E elas possuem um significado importante porque elas atuam na evolução dos continentes, né, na formação dos continentes e também, portanto, na formação das bacias oceânicas. No Rift Valley, no centro dessa cordilheira, que vão ocorrer todos aqueles processos magmáticos responsáveis pela contínua geração de uma nova crosta oceânica. O desenvolvimento da cordilheira em todos os oceanos, ele vai ser deslocado lateralmente por zonas de fratura, né, através de falhas transformantes, e ao longo da extensão dessa cordilheira, os pontos mais altos podem aflorar sobre a água, formando ilhas, que é o que ocorre, por exemplo, a maneira como foram formadas as ilhas dos Açores, a ilha da Madeira e também a ilha de Santa Helena. Então, aqui a figura da cordilheira mesoceânica, né? E aqui é como elas se deslocam, como o processo pelo qual elas acontecem, né? Que é através do deslocamento das placas, né? Os limites divergentes das placas, né? Dentro das cordilheiras mesoceânicas existe uma província específica chamada Província da Crista. O que é isso? Ela é o Rift Valley ladeado pelas escarpas das Rift Mountains, que divide a cordilheira simetricamente. Essas escarpas podem atingir alturas entre 900 e 3.600 metros acima do fundo do vale, e é exatamente nesses locais onde ocorre a geração de uma nova crosta oceânica. Portanto, é comum encontrar nesses locais terremotos, também um magmatismo positivo, com uma faixa anormalmente alta de fluxo térmico e também com uma anomalia magnética positiva. Já outras feições da bacia oceânica, podemos falar
das passagens abissais, que conectam algumas planícies abissais entre si. O fundo oceânico mergulha continuamente através da passagem abissal, desde a planície mais alta até a mais baixa. Exemplos de importantes passagens abissais são a passagem de Rio Grande, que vai ligar as planícies abissais de São Paulo e da Argentina, né, aqui no Atlântico Sul, a passagem do Vema, que liga as planícies abissais de Ateras e de Nares, e entre outras várias dessas passagens abissais que ocorrem em todos os oceanos. Outras feições da bacia oceânica também. Existem os cânions mesoceânicos e as fossas e arcos de ilha. Os cânions, eles são pequenos cânions submarinos que ocorrem nas planícies abissais, geralmente associados a estas últimas feições que eu comentei, que são as passagens abissais. Eles são uma depressão linear de fundo plano, com uma largura que vai variar de 2 a 8 km e profundidade de até 2.000 metros, como, por exemplo, o Canal de Rio Grande aqui no Atlântico Sul. Já as fossas e os arcos de ilhas são sistemas que possuem as seguintes características. Eles têm a disposição arqueada das ilhas, apresentam também uma grande atividade vulcânica atual, fossas que vão ser profundas no lado oceânico, né? Fossas profundas no lado oceânico e mares marginais rasos do lado continental. Alguns dos principais sistemas fossa-arcos de ilha no mundo ocorrem na Nova Zelândia, na Indonésia, Filipinas, nas Ilhas Aleutas, no Alasca, na América do Sul, entre o Peru e Chile, entre outros locais. Os cânions submarinos, eles são feições comuns em todas as províncias fisiográficas, mas de modo especial eles existem nos taludes continentais. Eles são vales submarinos na forma de V, com paredes que vão ser bem íngremes e também bem altas, possuem afloramentos rochosos e a ocorrência de numerosos tributários em ambos os lados, como por exemplo o cânion do Hudson, o cânion do Amazonas, o cânion do Mississippi e também o cânion de Monterey. Já os vales de leque são feições que cortam os grandes leques formados na frente destes cânions submarinos. Embora as paredes deles não apresentam afloramentos, eles podem ser íngremes também e também podem atingir alturas consideráveis, de até 200 metros. Podem ocorrer pequenas elevações semelhantes a diques marginais. Outras feições que podem ocorrer são os chamados montes submarinos. Eles são elevações do fundo oceânico, vão estar normalmente dispostos de forma isolada. Eles têm uma forma cônica, têm os flancos escarpados e um relevo superior a 1.000 metros. Mais de 1.200 montes submarinos já foram reconhecidos. No entanto, a maior distribuição destas se encontra no Pacífico, pois a origem dos montes ela é vulcânica. A maioria desses montes, então, eles se distribuem em linhas ou grupos alongados, de 10 a 100. Dessa maneira, eles vão se assemelhar aos arquipélagos que existem no Pacífico, como, por exemplo, Havaí. Ocorre que pelo contínuo crescimento desse grupo linear dos montes submarinos, as lavas podem se unir, dando origem dessa forma a uma dorsal vulcânica. Aqui na margem continental nordeste e leste do Brasil, são abundantes os montes submarinos, os quais se encontram isolados, em grupos não alinhados ou formando cordilheiras. E eles vão ocupar desde o talude até a elevação continental, também as regiões abissais adjacentes, como exemplo a cadeia Vitória Trindade, né, a cadeia de Ambrólios, os montes da Bahia
os montes de Pernambuco, montes da Paraíba, montes do Maranhão, Monte Almirante Saldanha, Monte Hotspur, Monte Luiz Martins e Monte Gripe. Já os guiôs são montes submarinos que tiveram seu topo aplainado e estão a profundidades maiores que 200 metros. Eles podem ser antigas ilhas que, pela subsidência da própria base, foram afogadas. Assim, então, o topo aplainado, essa aplainação do topo, ela ocorreu devido à ação das ondas. Com relação à profundidade em que eles se situam, vai variar de 200 a 2.500 metros. Mas só que a maioria a maioria vão estar a profundidades entre 1.000 e 2.000 metros. Muitas das elevações submarinas do nordeste e leste do Brasil são, na verdade, guiôs. Para finalizar a aula, eu vou falar sobre as fontes hidrotermais que se localizam nas cristas mesoceânicas. Como ocorre o processo de formação dessas fontes? A água do mar vai penetrar na crosta através de falhas e de fissuras. Ao entrar em contato com a crosta, vai haver uma reação dessa água fria, aproximadamente a 4 graus, com a rocha que vai estar com a rocha muito quente, com a rocha incandescente, na verdade, nas proximidades do depósito de magma que está alimentando a zona daquela crista. Essa temperatura ela pode ficar muito alta, acima de 300 graus, e ela vai fazer com que os metais que estejam presentes nas rochas, essencialmente alguns tipos de metais, enxofre, eles vão ser dissolvidos e incorporados a esse fluido, então vão percolar junto com essa água. Esse fluido hidrotermal vai voltar à superfície do fundo marinho, só que ele vai voltar diferente, enriquecido com alguns compostos, algumas substâncias, como o enxofre, o hidrogênio, metano, também o manganês e metais, mas porém sem o oxigênio e sem o magnésio. Deixa eu passar a figura aqui. Tá? Então, o que ocorre? Quando o fluido hidrotermal, que se encontra a altas temperaturas, vai entrar em contato com a água fria do mar e, portanto, rica em oxigênio, os metais dissolvidos naquele fluido vão se precipitar. Então, esse fluido que emerge, ele é carregado com partículas de metais que se parecem com fumarolas, que geralmente são de cor preta, né? Mas também elas podem ser encontradas de coloração branca, com a coloração um pouco mais cinza ou transparentes, dependendo do material que as compõe. Essas partículas se depositam no fundo oceânico, então, formando as chaminés dessas fontes hidrotermais que podem ter uma altura de até 40 metros. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigada.